Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um grupo de Arautos do Espiritismo, estudo da doutrina espírita, hoje dia 22 de junho. Estamos aqui no Zoom, eu, Michele, seu Almério, Fernanda Malaquias, Angelina, e a todos que estão chegando, que estão se conectando pelo Facebook, sejam muito bem-vindos a mais um grupo que possamos, neste momento, sentir que do alto do céu vem um raio sobre as nossas cabeças, trazendo paz, nos conectando aqui a este campo de amorosidade do estudo, que possamos estar protegidos, amparados, e todos aqueles que não puderam se conectar, por qualquer motivo, que eles recebam o nosso carinho, a nossa proteção, estejam conosco aqui neste grupo de coração. Muito bem, lembrando que você pode participar pelo Facebook, a Fernanda está de olho no Facebook, mande o seu comentário, a sua dúvida, participe aqui conosco. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 9 do livro A Gênese. Vamos falar aqui das revoluções do globo. Lembrando que a nossa estrutura aqui de estudos, ela compreende, né? Todos os estudos, eles são sempre pautados pelo Livro dos Espíritos. Na primeira semana, trabalhamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Na segunda semana, o Livro dos Médiuns. Terceira semana, Céu e Inferno. E quarta semana, a Gênese. Então, essa é a nossa estrutura aqui dos nossos estudos. E também, lembrando que aos domingos, às 4h30 da tarde, temos programas inéditos do Dr. Reinaldo, na Rádio Boa Nova. Você pode ouvir pelo site também, o site é radioboanova.com.br. Programas antigos, mas sempre com temas muito atuais, Dr. Reinaldo trazendo temas com bastante humor, sempre, né, ele era uma pessoa muito bem-humorada, contador de histórias, então é muito gostoso ouvir os programas do Dr. Reinaldo também. Muito bem, então hoje nós vamos aqui iniciando o nosso grupo de estudos dessa noite, falando deste tema, as revoluções do globo, e até interessante, viu, seu Almério, porque hoje a gente vai falar bastante sobre transformações, mudanças, falar um pouquinho também da lei da destruição, que é tão importante também, né? Precisa acabar ciclos, começar outros, e eu estava lembrando aqui que ontem a gente já está aqui, quem é do Hemisfério Sul, entramos no inverno, então estamos começando um novo ciclo, renovando um ciclo, então, olha só, né, como tudo vem aí. Não deixa de ser revolução, né? Uma revolução também no clima, né? Apesar que ultimamente está meio bagunçado, né? Às vezes a gente tem as 4 estações num dia só, mas, enfim, né? Começamos aí. Mas isso faz parte da revolução planetária mesmo, né? No decorrer dos milênios aí, as estações que eram muito bem organizadas, muito bem estabelecidas dentro dos períodos, né? Elas foram se alterando, né? Mesmo porque, dentro da lição aqui, no decorrer do tempo, a Terra também vai se modificando, né? Na sua estrutura, na sua formação, no seu conteúdo, né? Pelo que eu estava vendo aqui no final do capítulo, ela vai perdendo matéria também, né? Esse material da qual ela foi formada, né? Na revolução que ela vai tendo no universo, né? No seu movimento, no atrito com os fluidos cósmicos universais, embora sendo muito pouco, mas vai desgastando também ao longo dos milênios, né? Então,
vai alterando naturalmente as estações, que no começo era muito bem organizada, muito bem estabelecida, elas vão mudando também, né? E com isso a humanidade também vai mudando, acompanhando esse ciclo da evolução nesse sentido também, né? É muito legal observar essa questão, né? Porque pelo estudo que a gente faz, já vimos bastante falar que nós estamos num universo de transformação, de mudança constante, né? Por estar num mundo de transformação e de mudança, foi por isso que nós viemos aqui também, como nós, espíritos imperfeitos, atrasados e precisamos aprender. O nosso mundo em transformação e mudança constantemente está se modificando. Nós estamos aqui para pôr essas coisas em ordem. O mundo vai se deteriorando aqui, ali, acolá, e nós, na ansiedade de colocar ele em ordem, começamos a aprender como lidar com a natureza. Aí a importância da nossa ação aqui na Terra, com essa ansiedade de resolver os problemas, né, que o mundo apresenta, que a matéria apresenta, a sua deteriorização, né? Na ansiedade de consertá-la, a gente vai aprendendo, encontrando mecanismo, ferramenta, a ciência vai estudando os mecanismos, tudo, para ir colocando as coisas em ordem, né? E como a gente está nesse processo de mudança e de transformação constante, nós vamos aprendendo até chegar uma hora que a gente, de tanto aprender, Michele, a gente não precisa ficar mais aqui. Eu já aprendi tudo, agora vou para outro lugar. Olha que coisa legal. Pode falar. Com outras transformações também, né, Salmério? Porque não é só aqui, né, nesse planeta que está tudo se transformando, todo, né, no universo todo está tendo, né, estrelas morrendo, estrelas nascendo, não falam que é essa constante, constantemente, né? Constantemente, né? Segundo os ensinamentos, Jesus, né? Meu Pai não para de trabalhar. Ele continua, né, criando sempre, né? E então, em todas essas criações, em todas esse surgimento de novos mundos, novos planetas, tudo mais, lá é desenvolver, aprender com ele, conforme a natureza do planeta, né? Então, a gente sai de um lugar, vai para o outro, mas o trabalho continua, viu, Michele? Ainda bem. Ainda bem que tem o que fazer. É verdade, sim. É verdade. É isso aí, nossa, coisa boa. E aqui nesse capítulo, né, São Meridá, aqui também, fala bastante sobre o fogo e a água, né? Dessas, né, como o fogo também atuou produzindo erupções vulcânicas, né, tudo que aconteceu para formar aqui o globo, terremotos, e aí a água também vindo, né, com o próprio dilúvio, que a gente já falou em outros estudos também, daquele período do dilúvio, e que tudo isso passou, né, por grandes transformações. Veio, né, o asteroide, tinha os dinossauros, e aí acaba tudo, começa uma nova vida. Então, como é interessante esse trabalho, né? Então, falando do fogo e da água, né? O fogo, o surgimento da Terra, como que a Terra surgiu? Ela surgiu assim, bonita, bela, como ela se encontra hoje, estável, assim, as rochas todas organizadas, resistentes, como nós vemos hoje, e no estado de fluidez. Então, naturalmente, esse estado de fluidez, ela devia estar bastante, vamos dizer
dizer assim, envolvida por algum aquecimento, alguma coisa assim. E ainda hoje, no interior da Terra, ainda existem as suas camadas ainda como é que fala? Do magma, né? Líquida ainda, em ebulição, que magma de da quando em Terra. quando, né, ela vem à tona, né? E é a origem dos vulcões que nós vimos. Né? Então, esse fogo e essa água também que deu origem à transformação da Terra nesse momento. Então, quando essa crosta da Terra se elevou com a presença do fogo que estava subindo, aonde tinha água, naturalmente ela se escoou para outra região mais baixa, né? Destruindo cidade, humanidade, vegetação e tudo mais, foi alterando toda aquele estado normal que apresentava aquele local, né? Com esse soerguimento da crosta da Terra, né, pela força do fogo, dos vulcões que apareciam, né, que deu origem, né, às ilhas dentro dos oceanos, que antes a gente não tinha ilha dentro dos oceanos, né, elas foram aparecendo, e aonde tinha água, né, agora ficou descoberta e nós vemos a Terra plana. Então, olha a transformação que o fogo apresentou nesse momento, o fogo e a água alterando o estado do planeta onde a gente se encontra agora. Então, é como ele fala aqui, as revoluções gerais. Né? Muito legal isso aqui. Né? Acho que a Angelina quer comentar. Angelina levantou a mão. Ô, Helena. Eu levantei a mão porque, assim, eu li a Gênesis toda, né? Eu adorei, adorei. Quando ele fala dos cometas, de tudo, né? Que passou, enfim, até forma. Adorei. Eu acho aquilo, eu acho fascinante, entendeu? Adoro. E aí eu também fui procurar alguns vídeos na internet que fala também dessa Gênesis, né? E eu achei um vídeo chamado Cosmogênesis, né? Desde quando aconteceu a explosão, até, enfim, toda a massa, todos os gases que se juntaram. E ali é legal que eles fizeram pelo computador, né? Assim, pela tecnologia, eles colocaram todo aquilo acontecendo com a Terra, né? E a formação do planeta. Esse vídeo deve ter, acho que umas 2 horas. Porque, primeiro, aquela terra primitiva, né, que fala na Gênesis, você entendeu? Na massa gasosa, o que se formou, os vulcões, enfim. Aí depois, o segundo, vem a vida no oceano, né, os primeiros peixes, enfim. Nossa, eu achei fantástico. Então, assim, juntando a Gênesis, né, eu ainda fui ver esse vídeo, que casa direitinho, né, com o livro. Eu achei assim fantástico, né? Como que a gente veio de tudo isso? Porque a gente faz parte disso. A gente tem esse pedacinho dentro da gente, né? Nós somos formados disso, desta terra, né? Desse planeta, desse universo, né? Que nos rege. E eu sei que esse tema, ele é tão amplo e é um tema tão profundo, né? Eu toda vez que eu vou falar que vai estudar Gênesis, para mim parece que me enche de vida. É porque é o começo, Gosto né? muito. É o começo Adoro. de tudo, né? É o começo de tudo. E a gente, muitas vezes, por causa do tema, né? Porque trata um pouco de ciência, de geologia, essas coisas, né? A gente deixa meio de lado, né? Mas é necessário estudar isso para saber quem é a gente, não é? Sim, com certeza. Precisa estudar isso para saber quem somos nós, né?
da onde que a gente veio, por que veio, né? E essas coisas todas que foram acontecendo, dando possibilidade do nosso desenvolvimento aqui, onde a gente se encontra, que é essa terra maravilhosa aqui. Tanto é que depois que eu li a Gênesis, aí eu fui ver esses vídeos, né, a respeito do começo do nosso planeta, enfim. Hoje eu consigo ter muito mais gratidão pelo alimento que a gente tem, né, porque vem da terra, entendeu? Ela traz para a gente não só alimento, tudo, a vestimenta, tudo que a gente tem, né? E a terra, ela veio de partículas do espaço, do universo, que é Deus. Então, assim, essas coisas eu adoro. Então, quando eu li a Gênesis, eu falei, nossa, que livro, que 10, que livro Todas as, fantástico. todas as coisas que nós estamos utilizando hoje, naturalmente, ela tem origem na Terra, né? Sim, tem uma Tem origem potência. A na Fernanda Terra. escreveu, tem uma potência. Então é isso, é essa potência. Desde que eu li a Gênesis inteira, comecei a sentir essa potência. Gente, que maravilha! Eu sou curiosa. Eu fui ver vídeos, eu fui ver outras palestras sobre a Gênese mais, não é adiantada, mais renovada, com Paulo Henrique Figueiredo, né? Também, essa Gênese segunda eu ainda não li, mas eu quero ler, quero estudar. Porque tem uma potência mesmo aí. É só de a gente ler e estudar, a gente abre esse campo, a gente sente essa potência. E eu acho que todo ser humano deveria ler e sentir isso. Porque é onde a gente está morando temporariamente, né, Angelina? Temporariamente nós estamos aqui. Aqui é a nossa casa, né? Sim, Que é a nossa casa, é a nossa morada por um determinado tempo. Então, a gente deve mesmo, né? E como você falou, agradecer, né? Esse chão onde a gente está pisando, porque é dele que nos dá a sobrevivência, né? Da onde sai a alimentação para nutrir a nossa saúde, a nossa força para o trabalho e o desenvolvimento da inteligência. É dali, né? Por isso, a gratidão mesmo de agradecer o solo onde a gente está, por ele ser tão maravilhoso e tão grato para conosco, de produzir tudo isso, né? De uma forma tão, tão maravilhosa, para que todos nós, nessa caminhada que estamos fazendo, possa se desenvolver com bastante aproveitamento que a gente está aqui. Daí a importância de a gente cuidar da natureza, né? Hoje em dia está bastante em moda, né, de cuidar da natureza, não está? É bastante em moda, né? a Então, por que sustentabilidade. cuidar da natureza? Né? Por que cuidar da natureza? Porque se a gente destruir a natureza, destruiremos a nós mesmos, né? A poluição, o ar que a gente respira, a água que a gente está utilizando, os alimentos, né? Se essas fontes de riqueza forem abaladas, o ser humano está entre eles, né? Então, quanto mais nós preservarmos a natureza e os bens que ela possui, melhor é a vida de cada um de nós, melhor será a humanidade, melhor é o planeta, e dessa forma nós estaremos contribuindo para a evolução e o progresso. Com E certeza. mais. E o que eu acho é muito legal, Angelina, eu também gosto muito desse tema, né, de saber, assim, das coisas. Às vezes, gente, eu fico olhando para o céu, assim, aquela imensidão, né, principalmente numa noite estrelada, aí fica aqueles devaneios, né, aquelas reflexões, você fala, meu Deus, né, eu tô aqui nesse pontinho, né, nesse pontinho, pálido ponto azul, como diria o Carl Sagan, lá tem um vídeo dele que ele fala, você tá aqui nesse pálido ponto azul, né, e aí dá uma dimensão, né,
de grandeza. Mas o que é muito legal disso, estudar esse capítulo, é entender que até na pergunta, né, 728, que diz, a Fê colocou aqui na pesquisa para a gente, é lei da natureza a destruição? Né? Porque existe a lei da destruição, e aí os espíritos respondem, preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação. Isso eu achei legal, né? Ao invés de você falar, destruiu, não destruiu, transformou, né? Que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Então, é interessante que assim a natureza ela tem o processo de destruição dela, né? Um processo de destruição que infelizmente nós aqui a nossa humanidade acelera algum desses processos, né, Silmério? Às vezes, eu acho que esse é o cuidado que a gente tem que ter com o planeta, é entender que sim, algumas coisas vão acontecer, né? Precisam acontecer porque faz parte desse processo de transformação. Agora, outra coisa é ter um aquecimento global e derreter uma geleira inteira por conta desse aquecimento. Não era, né, isso que deveria acontecer neste momento, mas a humanidade acabou ampliando isso, né, fazendo com que essa geleira derreta mais rapidamente, né? Então, como a gente encontra também esse equilíbrio, né, e coloca consciência nisso, né, de ter esse equilíbrio. Michele, Então, você está me fazendo lembrar, desculpa se o Homero cortar o senhor, mas a Michele, ela me fez lembrar o seguinte, quando a natureza é tão sábia que quando ela entra em ação para terminar um ciclo, ela é sábia, ela sabe se regenerar. Eu vou trazer um exemplo dos vulcões. As cidades que ficam em volta dos vulcões, tudo que está em volta do vulcão, né, quando ele entra em erupção, ele destrói tudo. Então todo mundo tem que sair correndo, porque é uma força extremamente poderosa. Só que depois ela se regenera de tanta forma que é criado um continente ou uma ilha, né? As terras ficam mais férteis, tudo que planta dá naquela terra daqueles vulcões. É por isso que as cidades ficam de novo, voltam na beira do vulcão, mesmo sabendo que ele pode entrar em erupção. É o mal que vem para bem, mas está como você falou, Michele, está de acordo com as leis, não é? Não é algo que o homem faz que fere a natureza e dá esse aquecimento, como você acabou de falar. Então, você me fez lembrar com essa sua fala dos vulcões, desse exemplo que aí eu trago. Né? Ô, Angelina. Diga lá, seu Homero, agora com o senhor. O que eu tenho para falar? Os pões das águas. Com questão que você falou aí, né, do aquecimento global, e por esse aquecimento as geleiras estão se derretendo e tudo mais, né, pelo aquecimento além do normal, prejudicando, né, a natureza e tudo mais. Bem como também a destruição das florestas, dos rios, né? E nem aqui na nossa cidade, quantos rios existem aqui ainda correndo pela cidade e todos eles estão mortos, né? Não tem mais vida esses rios, né? Pela contaminação que nós provocamos. Então, tudo isso está acontecendo, porque nós, os seres humanos, não sabemos valorizar a natureza, o lugar aonde a gente está. Eu costumo falar que enquanto nós não desenvolvermos o lado espiritual, saber que nós somos uma alma, um espírito, e nós estamos aqui numa experiência encarnada nesse mundo, né? Nós vamos continuar fazendo essas destruição pela nossa ignorância com respeito à nossa natureza espiritual.
Porque nós estamos aqui num corpo, mas nós não somos corpo. Nós somos alma, somos espírito. Então, por isso que a gente abusa dessa força, desse poder, nessa destruição em busca dos valores materiais que não nos pertencem. Eles são da terra, é daqui todas essas coisas. E você pode muito bem observar que tudo que nós fazemos aqui, as maiores riquezas, maiores potências, ficam todas elas aqui. Os criadores de tudo isso vão embora daqui com as mãos vazias. Por que que eles não conseguem levar? Porque essas coisas todas pertencem à Terra. E aqui essas coisas da Terra é para o nosso aprendizado, o nosso desenvolvimento. Enquanto nós não descobrirmos em nós essa natureza espiritual que nós somos, né, nós ainda não vamos respeitar como deveríamos fazer a natureza aonde a gente está. Quanto mais a gente prejudicar a natureza, estaremos prejudicando quem? Não somos nós mesmos? Claro que sim, né? Pela nossa ignorância. Quando a gente desenvolver esse lado, nós vamos ser mais cuidadosos, vamos ser mais moderados, vamos ser mais respeitosos e, dessa forma, estaremos agindo de acordo com a lei da natureza, como está no Livro dos Espíritos, as leis naturais que estão lá, né? O homem só sofre quando ele se distancia das leis naturais. Olha lá, muito claro isso, não é? Então, chegará o momento que esse estado de coisa será transformado. Muita gente já está tomando esse cuidado, já está mais observador dessas coisas e dentro dos seus limites, das suas possibilidades, estão lutando para que as coisas sejam como elas devem ser, né? Mas ainda como é um movimento ainda pequeno em relação à grandeza da população da Terra, a força ainda é muito pequena para suplantar essa contingência de destruidores e de avassaladores que existem aqui na população. Mas chegará o momento que todos esses elementos que não acompanharem o desenvolvimento do planeta e da própria espiritualidade, chegará o momento que esses seres naturalmente serão retirados do planeta para outros lugares e deixar aqui aqueles que estão acompanhando esse momento de evolução e progresso, né? Então, as leis das transformações não é só na parte física do globo terrestre, né? As transformações humanas também. Muito Quem legal, mais? seu Almédio. Muito legal. As transformações humanas também estão acontecendo. Deixa eu checar aqui, ver se tem comentários no Facebook. A Vera Lúcia também está conosco. Boa tarde, Vera. Pessoal, nós não temos ainda nenhuma interação no Facebook, mas sempre contemplando, né, a participação de todos que estamos acompanhando por lá. E eu confesso que eu estou muito bem reflexiva sobre esse capítulo, já compartilhando com vocês, que eu fui para um lugar assim mesmo, acho que com todas as falas. Hoje foi muito, muito gostoso, porque me fez pensar realmente na potência da terra, na potência do solo, né? Então, quantas vezes eu falo por mim mesma, quanto às vezes se conectar com essa potência, a natureza, algo que te aproxima da natureza, a planta, o mato, a terra,
o quanto isso pode ajudar, né? Então, não sei, mas me veio um insight aqui. No momento que eu estiver mais, sabe, nervosa, assim, atacada, que eu possa me conectar com a potência que está aqui para todos nós, né? Usufruímos dela. Então, fiquei com essa reflexão. Confesso que esse capítulo é super rico. Muito, muito, muito. Adorei. E também o que a gente leva para a nossa vida, né, Fê? Como os nossos aprendizados, também as coisas que a gente... Eu achei muito legal isso, se a gente mudar, né? Ao invés de ficar usando essa palavra destruição, usar mesmo transformação. Então, tudo que às vezes a gente acha que foi destruído, não, foi transformado. Lembra, né? A Delmar sempre fala isso, a linguagem cria a realidade. Se você acredita que aquilo foi destruído, você está colocando ali um pensamento. Agora, se você muda a chave e fala, não, aquilo foi transformado, olha a diferença que dá, né? É um outro significado, então, é isso que eu levo também hoje, assim, dessa lição de hoje, viu? Sonéria, Angelina, Fê, muito legal, obrigada aí, foi excelente, muito bom. E, ó, terminamos aqui no horário, viu, Sonéria? Se o senhor No tiver... horário já? Nossa, Hoje foi cravado olha, aqui. a pessoa, o grupo está rico de vocabulário, de, de, de pensamento, de conhecimento também, né? Para comentar os assuntos apresentados. Que bom, né? Foi gostoso mesmo, muito bom, viu, Salmério? E até eu já, até aproveitando aqui, como a gente tem os nossos encontros, são sempre são 4 semanas, né? Esse mês a gente vai ter 5 semanas. Então, talvez no próximo estudo, o que a gente pode fazer, né, seu Homério? Tirar dúvidas, fazer um resumo, né? Passar algo por tudo que a gente já passou, fazer Pode. um Hoje é resumo. 23 hoje? Não, hoje é Que vai ser no dia 29, né? 29. E aí, lembrando que no mês de julho a gente combinou que vai dar uma pausa, vai tirar umas férias e volta em agosto, né? Então, tá bom. Muito bem. Então, eu vou passar para a Fê, que vai fazer a nossa prece de encerramento hoje. Foi muito gostoso. Com você, Fê. Obrigada, Amiga. Muito bom. Então, né, que possamos, onde nós estamos nesse momento, relaxar um pouco e agradecer. Vamos iniciar a nossa prece de encerramento agradecendo por mais uma oportunidade de crescimento espiritual, de aprendizado, de conhecimento. A Angelina colocou, né, gratificante, enriquecedor. Então, que possamos vibrar essa energia de gratidão por esse grupo. Agradecendo também sempre a espiritualidade que cuida do Centro Espírita Arautos, o Dr. Reinaldo, Maria Angélica, e aos nossos mentores, anjos de guardas protetores, que possamos sair hoje no nosso estudo com esses aprendizados que nós tivemos, né? Sobre transformação. Transformação. Então, possamos nos conectar com essa energia de renovação e de evolução. Que assim seja. Possamos fechar o nosso grupo dessa quarta. Muito obrigada, pessoal.